Olá, amigos. A paz do Senhor. A nossa personagem de hoje, dando sequência à série das mulheres virtuosas da Bíblia, nós vamos falar de Hulda, a profetisa Hulda. Naquele tempo, era muito comum os profetas homens, que eles falavam para os povos e também individualmente. Eles falaram a reis e às nações. Mas mulheres eram muito poucas. Mas Hulda foi escolhida por Deus como profetisa. Era discreta, tinha sua vida bastante discreta, era esposa de Salum, que cuidava das vestes, e era uma mulher muito mesmo abençoada por Deus, escolhida por Deus para aquela missão. Ela viveu no tempo do rei Josias. O rei Josias, ele subiu ao trono com 8 anos de idade. Ele era filho de Amon, que era um rei cruel. Era tão cruel que, com 2 anos de reinado, ele foi assassinado pelos seus servos. E Amon era filho de Manassés, que era o avô de Josias, que era tão terrível que ele ofereceu seus filhos, queimou seus filhos para deuses estranhos, para o deus Moloque. Então, os seus ancestrais não eram pessoas que seriam um bom exemplo para ele. Por isso que aos 16 anos, ele começou a se referenciar no rei Davi. Ele buscava o exemplo de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Isto porque já mostra que era um servo de Deus, um escolhido de Deus. E quando ele tinha 26 anos, ele resolveu purificar Judá de toda aquela corrupção e também algumas cidades ao redor. Ele queimou os postes ídolos, tirou os bosques onde eles cultuavam deuses estranhos, os vasos que eram dedicados a outros deuses. Ele fez uma limpeza geral naquele lugar. Tudo que corrompia o povo, ele retirou dali para servir unicamente e adorar ao Senhor. E também ele resolveu, quando ele tinha 26 anos, a reconstruir o templo, que estava completamente abandonado. E esse templo, ele foi muito corrompido. Não, ele não estava corrompido só, assim, fisicamente, porque eles praticavam os atos terríveis, praticavam atos terríveis. Além de oferecer filhos ali queimados, eles também cultuavam a Baalins, a todos os deuses pagãos, os deuses estranhos, e também tinha pessoas que praticavam sodomia ali dentro, não tinha nada a ver com o Senhor. E ele foi sendo abandonado há muitos anos, então ele estava num estado precário. Ele resolveu restaurar aquele templo. Chamou o sacerdote Ilquias com uma equipe de trabalhadores, cada um na sua área. Também o escrivão Safã estava ajudando para ajudar na reconstrução. E quando ele estava trabalhando ali, porque já tinha o dinheiro para a obra, porque os levitas haviam recebido lá na porta da entrada do templo o dinheiro para fazer esse serviço. Ele, mexendo ali, olhando, ele achou o livro da lei, que estava sumido desde Moisés. E quando não tem lei, o povo se corrompe, porque o povo sofre por falta de conhecimento de Deus. E não existia lei naquele lugar. Por isso que Judá e os arredores corromperam daquela maneira. Estava num ponto terrível mesmo, que Deus já não falava mais, porque ninguém o buscava. E o resultado foi aquela corrupção tremenda, moral, espiritual, em todo sentido. Quando ele viu aquele livro, ele chamou o escrivão e mostrou o livro para ele. Ele leu e deve ter ficado muito encantado, né, com as palavras da lei e levou para o rei. Chegando lá, ele leu para o rei o livro da lei. E o rei ficou tão tocado que ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes não queria dizer que estava com raiva, mas que ele estava triste. Ele estava vendo tanto que aquele lugar, o tanto que todos estavam corrompidos, porque não conheciam a palavra do Senhor, não conhecia a lei. Onde não tem a palavra, não tem disciplina, não tem nada. Então ele resolveu
chamar Ilquias, Safã e uma equipe para buscar de Deus uma resposta, se era aquilo mesmo que eles estavam entendendo, porque tinha muita maldição, muito castigo para Judá e para os arredores, para aquele povo. Aí o rei ficou muito, muito aborrecido e essa equipe saiu para saber a resposta para o rei. Eles foram procurar a sacerdotisa Hulda. Essa mulher, ela viveu num tempo em que havia grandes profetas como Jeremias, Abacuque, Joel, Sofonias, mas Deus encaminhou que ele buscasse aquela mulher simples, aquela mulher que atendia as pessoas que buscavam do Senhor uma resposta. E quando a profecia vem do Senhor, nenhuma palavra cai por terra, ela tinha ali naquele lugar uma certa moral espiritual. Ela era uma pessoa muito respeitada ali. E quando eles perguntaram sobre o que estava acontecendo, o que havia acontecido, ela disse que realmente as maldições que estavam ali, elas recairiam sobre aquele povo que abandonou a lei do Senhor, deixou de procurar o seu Deus e começaram a viver dissolutamente. E que todas aquelas maldições que estavam ali realmente iriam acontecer. E nesse caso do rei Josias, quanto ao rei, ele não sofreria danos, porque ele buscava o Senhor desde a mocidade, ele temia ao Senhor e ele seria poupado. Aquela geração e também o rei, eles seriam poupados enquanto vivesse Josias, nada iria acontecer. O que pronunciava ali quando Judá seria invadida e seus habitantes iriam para o cativeiro na Babilônia. Era isso que estava previsto ali. Então era só tristeza, desolação, abandono, tudo de ruim. Mas Josias estava a salvo pela sua dedicação ao Senhor. Saindo dali, eles foram ao rei, deram a notícia, o rei chamou os sacerdotes e se ajuntou com eles. Porque é muito importante que a liderança esteja de acordo, porque a liderança, ela serve de referência. Então, quando a liderança vai bem, ela é um referencial positivo. Como também o rei. Quando o rei era bom, tudo ia bem. Quando o rei era mau, era terrível, o povo também ia mal. Por isso que é muito importante que as lideranças, elas sejam sujeitas ao Senhor Deus. E o que aconteceu depois é que ele chamou também o povo, os profetas, o menor das pessoas até o maior em importância foram chamados. Ele levou os levitas, todas as pessoas para o templo e lá ele leu a lei. E ali eles fizeram uma aliança, um concerto com o Senhor. E a limpeza continuou sendo feita, porque a partir dali os bosques foram queimados, aqueles vasos que eram construídos para Baal, nos cultos a Baal, também foram destruídos, as casas dos rapazes escandalosos que praticavam iniquidades, e também onde mulheres preparavam casinhas para os ídolos lá daquele templo, tudo isso foi derrubado. Os ossos daqueles profetas de Baal, eles foram queimados e eles jogaram em cima das sepulturas. Conseguiram fazer uma limpeza total para que aquele povo voltasse a se dedicar ao Senhor, a orar ao Senhor, porque um povo que não ora é um povo que sofre mais, porque o Senhor, ele ouve a oração do justo, é aquele que busca, aquele que está sempre interagindo com Deus, ele não nega a sua resposta. Então, a Hulda, a participação dela é muito pequena em termos de quantidade ali na Bíblia, porque tem um pedacinho em 2 Reis, 22 até o 23, e no segundo Crônicas, 34. É muito pequenininha a participação dela, mas é uma participação grande demais em importância, porque foi a partir de Hulda, de tudo que ela falou que era coerente com a vontade de Deus,
que fez mudar, porque o rei mudou, as pessoas mudaram, e aí começou a haver bênçãos naquele lugar. E nós também, nós temos que buscar o Senhor através da leitura da palavra, da oração. Uda não teve que pedir tempo, me dá um tempinho que eu vou fazer um jejum agora. Não que o jejum não seja importante. Espera que eu vou ali orar, depois eu venho. Era uma pessoa que tinha tanta intimidade com o Senhor, uma intimidade diária, uma intimidade verdadeira e constante, que ela já estava preparada para ouvir do Senhor aquela resposta. Então, nós também, independente de qual que seja a nossa missão, o Senhor deu missão a todos. Não é só cargo, a gente ficar atrás de cargo na igreja, não. É muito mais profundo do que isso. Porque servo significa serviço, ser disponível para o serviço. E nós todos temos uma missão e nós não podemos nos ocultar, nós não podemos ignorar que o Senhor espera de nós, que nós cumpramos a nossa missão para a qual Ele nos designou, para a qual nos escolheu, que nós possamos lembrar de Uda, aquela profetisa humilde, simples, que era buscada, não porque fosse rica, bela ou importante, mas porque ela era realmente uma serva do Deus vivo, que nós possamos nos curvar ao Senhor e ouvir o que Ele tem a dizer para cada um de nós, para que possamos fazer a diferença no lugar em que nós estivermos. Amém.